A ignorância é a origem de todo mal. Essa frase, atribuída a Sócrates, o filósofo ateniense do século V a.C., não é apenas uma advertência contra a falta de conhecimento. É uma chave para compreender toda a sua visão de mundo. Para ele, ninguém pratica o mal conscientemente. O erro humano nasce, quase sempre, da ignorância. O homem que rouba, mente ou oprime não o faz porque escolheu deliberadamente o mal, mas porque desconhece a verdade, desconhece o bem, desconhece a si mesmo. Sócrates viveu em uma Atenas em plena efervescência cultural, política e militar. A cidade se orgulhava de sua democracia, de seus artistas e oradores, mas escondia por trás do brilho tensões profundas, desigualdade, corrupção, jogos de poder. Foi nesse cenário que Sócrates caminhava pelas ruas, questionando cidadãos, jovens, sofistas e políticos. Sua missão era uma só: revelar a ignorância oculta sob a aparência de sabedoria. Para ele, o mal florescia justamente quando as pessoas acreditavam saber o que não sabiam. O governante, convicto de sua justiça, mas sem autocrítica, podia se tornar tirano. O soldado que acreditava lutar pela glória podia massacrar inocentes. O cidadão que acreditava dominar a verdade podia espalhar mentiras. Em todos esses casos, a ignorância era a semente. O método socrático, feito de perguntas, diálogos e ironia, não buscava impor doutrinas, mas desmontar certezas falsas. Sócrates acreditava que, ao reconhecer nossa ignorância, damos o primeiro passo para a sabedoria. A busca pela verdade é o caminho para o bem. O fechamento em ilusões é o terreno fértil do mal. Por isso, sua frase continua atual. Em um mundo onde fake news se espalham mais rápido que a verdade, onde opiniões são tomadas por conhecimento e onde muitos agem sem refletir, a advertência de Sócrates soa como um grito. O mal nasce da ignorância e só a filosofia pode combatê-la. Parte 1. O contexto de Sócrates e Atenas. Para compreender por que Sócrates afirmava que a ignorância é a origem de todo mal, precisamos voltar ao cenário em que viveu. Atenas, do século V a.C., a cidade mais brilhante da Grécia, mas também uma das mais turbulentas. Ali floresciam a democracia, a arte, a filosofia e a política, e ao mesmo tempo a corrupção, a guerra, a desigualdade e as intrigas. Era uma sociedade em que a glória pública e a aparência de sabedoria valiam mais do que a verdade. E foi nesse ambiente que Sócrates fez da busca pelo conhecimento uma missão de vida. Ele nasceu por volta de 470 a.C., filho de um escultor e de uma parteira. Não tinha riqueza, não frequentava cargos públicos importantes, não deixou livros. O que sabemos dele vem dos relatos de seus discípulos, como Platão e Xenofonte. Sócrates não falava de dentro de uma escola, mas das ruas, das praças, dos mercados. Caminhava descalço, vestia-se de forma simples e questionava todos, jovens, comerciantes, generais, políticos. Sua arma não era a espada, mas a palavra. Sua guerra não era contra inimigos externos, mas contra a ignorância que corroía sua cidade. Atenas, após vencer os persas, havia se tornado potência naval e centro cultural. Mas, junto com a glória, vieram arrogância, imperialismo e disputas internas. A Guerra do Peloponeso contra Esparta enfraqueceu a cidade, dividiu a população e expôs a fragilidade de sua democracia. O ambiente era de instabilidade, ora governo democrático, ora oligarquia, ora tirania. Nesse caldeirão político e moral, Sócrates enxergava um problema ainda maior. Os homens falavam muito sobre justiça, bem e verdade, mas poucos realmente sabiam o que essas palavras significavam. É aí que entra sua frase: o mal nascia da ignorância, não da maldade deliberada, mas do falso saber, da presunção de que se conhece o que, na verdade, não se conhece. O contexto ateniense explica por que a filosofia de Sócrates foi tão perturbadora. Naquela época, os sofistas dominavam o ensino. Eram mestres da retórica que viajavam de cidade em cidade, ensinando técnicas de persuasão em troca de dinheiro.
Não se preocupavam com a verdade, mas com a vitória em debates. Para eles, justiça era o que convencia. Virtude era o que trazia vantagem. Sócrates via nisso um grande perigo. Uma cidade governada por homens que confundem persuasão com verdade está condenada a errar. Se os líderes acreditam saber o que é justo sem de fato investigá-lo, suas decisões se tornam injustas. Se os cidadãos se deixam guiar por discursos bonitos, em vez de buscar a realidade, a democracia degenera em demagogia. O resultado inevitável era o mal coletivo. Leis injustas, guerras inúteis, condenações erradas. Ele caminhava pelas ruas de Atenas justamente para expor essa ignorância. Não oferecia respostas prontas, mas fazia perguntas que desmontavam certezas. Um político dizia saber o que era a justiça. Sócrates o interrogava até que se contradissesse. Um jovem acreditava saber o que era a coragem. Bastava algumas perguntas para revelar a confusão de ideias. Esse método era visto como incômodo, porque mostrava que os homens mais orgulhosos, na verdade, não sabiam nada. E para Sócrates, era nesse falso saber que nascia o mal, porque o ignorante que reconhece sua ignorância pode aprender, mas o ignorante que se julga sábio se torna perigoso, governa mal, julga mal, age mal. A reviravolta desse contexto está em perceber que a ignorância não era apenas um problema individual, mas estrutural. O erro comum é imaginar Atenas como berço da sabedoria e da democracia perfeita. Mas por trás da fachada havia corrupção, manipulação e interesses mesquinhos. A ignorância estava institucionalizada. Cidadãos votavam sem refletir. Políticos buscavam poder sem pensar no bem comum. Juízes condenavam sem compreender a verdade. O perigo invisível era acreditar que cultura, riqueza e poder bastavam para garantir justiça. Atenas tinha tudo isso, e ainda assim produziu guerras sangrentas e, no fim, condenou à morte o homem mais sábio da cidade. Sócrates enxergava a ironia. A capital da sabedoria era, na verdade, refém da ignorância. Sua missão, portanto, era não apenas individual, mas coletiva. Mostrar que a cidade precisava reconhecer sua própria ignorância para poder se curar. O mal não vinha dos deuses, nem do destino, mas das escolhas erradas feitas por homens que não sabiam o que era o bem. No fim, o contexto de Atenas revela por que Sócrates via a ignorância como a origem de todo o mal. Ele não falava em abstrato. Via diariamente políticos corruptos, jovens iludidos pelos sofistas, cidadãos enganados por discursos. Via a guerra devastando a cidade e a justiça sendo distorcida por conveniência. Tudo isso tinha a mesma raiz. Homens que acreditavam saber o que não sabiam. Sócrates respondia a isso com humildade e coragem. Reconhecia sua própria ignorância e convidava os outros a fazerem o mesmo, porque só ao admitir o não saber é que começamos a buscar a verdade, e só ao buscar a verdade é que podemos nos aproximar do bem. No próximo tópico, veremos como essa visão se traduz em sua tese mais famosa. Ninguém faz o mal voluntariamente. Essa ideia radical mostra que o erro humano nasce não da escolha consciente do mal, mas da ignorância que nos impede de reconhecer o bem. Parte 2. Ninguém faz o mal voluntariamente. A frase socrática, ninguém faz o mal voluntariamente, é uma das ideias mais intrigantes da filosofia. Para muitos, parece absurda. Afinal, não vemos pessoas cometendo crimes, atos cruéis, injustiças conscientes? Não seria isso prova de que escolhem o mal de propósito? Sócrates, porém, via a questão de modo mais profundo. Quem age de forma injusta, na verdade, não compreende o bem em sua essência. Age movido por ignorância, ainda que acredite estar escolhendo livremente. Essa concepção muda radicalmente nossa visão do erro humano. Para Sócrates, todo ser humano deseja o bem. Ninguém quer deliberadamente ser infeliz. O problema é que, por não saber o que é o bem verdadeiro, confundimos aparências com realidade. O tirano que governa com violência acredita garantir poder e segurança,
mas no fundo apenas destrói sua alma. O corrupto que rouba acredita garantir riqueza e felicidade, mas apenas alimenta sua inquietude. O cidadão que se deixa enganar por discursos falsos acredita estar sendo justo, mas perpetua injustiças. Assim, o mal não nasce de uma vontade diabólica, mas de uma visão distorcida. O homem erra porque não sabe, e ao não saber, torna-se escravo de ilusões. Sócrates não negava a gravidade do mal, mas deslocava sua origem. Não é escolha consciente do pior, mas cegueira diante do melhor. Nos diálogos de Platão, vemos Sócrates repetindo esse raciocínio em diversas formas. No Protágoras, ele argumenta que toda a ação humana busca o bem, entendido como aquilo que traz felicidade. Se alguém escolhe um ato que gera sofrimento, é porque não percebe suas consequências ou porque confunde prazer imediato com bem verdadeiro. Logo, a raiz do erro é ignorância. Essa tese tem consequências éticas profundas. Significa que a educação é o maior antídoto contra o mal. Se ninguém erra de propósito, então ensinar, dialogar e iluminar a mente é mais eficaz do que punir. O castigo sem reflexão apenas alimenta medo, mas não cura a ignorância que produz o erro. Só o conhecimento transforma. Pensemos em exemplos. Um jovem que busca drogas em excesso acredita encontrar prazer e liberdade, mas ignora os males que destruem seu corpo e sua vida. Um político corrupto acredita que enriquecer trará felicidade, mas ignora que viverá acorrentado pelo medo da exposição e pela sede infinita demais. Um guerreiro que massacra inocentes acredita lutar pela glória de sua cidade, mas ignora que destrói sua própria dignidade. Em todos os casos, o mal nasce não de escolha consciente, mas de cegueira diante do bem real. Por isso, Sócrates se dedicava tanto a dialogar. Seu método não era punir nem pregar moralismos, mas perguntar, questionar, levar o interlocutor a perceber sua própria ignorância. Uma vez reconhecida, essa ignorância podia ser corrigida pelo conhecimento. A reviravolta dessa visão está em perceber que a maldade consciente é, na verdade, uma ilusão. O erro comum é pensar que algumas pessoas são más por natureza. Sócrates rejeita essa ideia. Todos desejam o bem, mas muitos se enganam sobre o que ele é. O perigo invisível é confundir prazer imediato com felicidade verdadeira. Quem busca excessos pode acreditar que está vivendo intensamente, quando na verdade se destrói. Quem mente ou manipula pode acreditar que está garantindo vantagem, quando apenas cava sua própria ruína. Quem persegue poder sem justiça pode acreditar que é senhor dos outros, quando na verdade se torna escravo de suas paixões. Essa tese também desmonta a ideia de que punir resolve o problema do mal. Se o mal nasce da ignorância, punição sem esclarecimento não cura nada. Só a educação, o diálogo e a busca pelo conhecimento podem transformar. A maldade, nesse sentido, é tratada como doença da alma. Não se combate apenas com coerção, mas com medicina filosófica. Sócrates sabia que essa visão era incômoda, porque obrigava a cidade a olhar para si mesma. Se ninguém faz o mal voluntariamente, então a ignorância não está apenas nos criminosos, mas nos governantes, nos juízes, nos cidadãos comuns. No fim, a ideia de que ninguém faz o mal voluntariamente nos obriga a reconhecer o papel central da ignorância. O mal não é fruto de uma escolha consciente pelo pior, mas da incapacidade de ver o melhor. Somos enganados por aparências, iludidos por prazeres imediatos, cegos diante das consequências. Sócrates, ao ensinar isso, não absolve a responsabilidade humana, mas a redireciona. Se erramos por ignorância, nossa tarefa é buscar conhecimento. A filosofia, nesse sentido, é a verdadeira cura da alma, porque nos ensina a distinguir entre o bem real e as ilusões do prazer e do poder. No próximo tópico, exploraremos como essa visão leva Sócrates a defender que o conhecimento é virtude. Para ele, saber o bem é o mesmo que praticá-lo, e a ignorância, por sua vez, é o terreno fértil de todo o mal. Parte 3. O conhecimento como virtude.
Para Sócrates, o conhecimento não era apenas um meio para conquistar poder, riqueza ou prestígio. Ele acreditava que o conhecimento é a própria virtude. Essa afirmação radical inverte a lógica de sua época, em que virtude era muitas vezes associada à linhagem nobre, força militar ou capacidade de persuasão. Sócrates afirmava: ser bom é saber o bem. Ser mau é ignorar o bem. Não há virtude sem conhecimento e não há vício sem ignorância. Esse pensamento nasce da sua tese anterior. Ninguém faz o mal voluntariamente. Se todo ser humano deseja o bem, então só erra quem não o conhece em profundidade. O ladrão que rouba, o corrupto que se vende, o tirano que oprime, todos eles acreditam, de algum modo, estar garantindo sua felicidade. Mas, por ignorarem a verdadeira natureza do bem, acabam se condenando à infelicidade. Para Sócrates, portanto, a educação filosófica é a maior das tarefas humanas. Conhecer o bem não significa decorar definições ou acumular informações, mas exercitar a alma na busca constante pela verdade. É o diálogo, o questionamento, a reflexão crítica que purifica a mente das ilusões e aproxima o homem da virtude. Essa visão transforma a filosofia em medicina da alma. Enquanto os médicos curam o corpo das doenças físicas, Sócrates via seu papel como curar a alma da ignorância, porque para ele, ignorância é a doença de onde brotam todos os males. Nos diálogos de Platão, encontramos Sócrates repetindo que virtude é conhecimento. Isso não significava para ele um saber técnico ou enciclopédico. Não bastava dominar geografia, matemática ou política. O conhecimento que importa é o do bem e do justo. Só quem compreende verdadeiramente o que é o bem pode agir de modo virtuoso. No Mênon, por exemplo, Platão coloca Sócrates debatendo sobre se a virtude pode ser ensinada. A conclusão socrática é que ela é de fato uma forma de conhecimento. Assim como o piloto aprende a conduzir um navio e o médico aprende a curar, o homem aprende a ser virtuoso quando conhece o bem. Ignorar o bem é como navegar sem bússola. O resultado inevitável é o naufrágio moral. Esse raciocínio explica por que Sócrates se dedicava tanto a expor a ignorância dos que se julgavam sábios. Para ele, o governante que não conhece a justiça verdadeira não pode governar com justiça. O soldado que não compreende a coragem real não pode ser realmente corajoso. O cidadão que não sabe o que é virtude não pode vivê-la. O conhecimento socrático, porém, não é um ponto de chegada, mas um processo. O próprio Sócrates dizia: "Só sei que nada sei." Essa frase não é sinal de desespero, mas de sabedoria. Reconhecer a ignorância é o primeiro passo para buscar o verdadeiro conhecimento, e só quem busca constantemente pode aproximar-se da virtude. Assim, o conhecimento como virtude não é acumular certezas, mas manter viva a inquietação diante do que ainda não sabemos. A reviravolta dessa visão está em perceber que, para Sócrates, a moralidade não é questão de força de vontade, mas de clareza intelectual. O erro comum é imaginar que fazemos o mal por fraqueza, como se fosse apenas falta de disciplina. Sócrates vai além. Se alguém conhece de fato o bem, não pode deixar de praticá-lo. Porque, ao compreender o que traz verdadeira felicidade, ninguém escolheria o contrário. O perigo invisível é confundir aparências com essência. Muitos pensam que sabem o que é bom, mas apenas seguem convenções sociais ou interesses momentâneos. O político que acredita que ser justo é agradar a maioria, o comerciante que acredita que enriquecer a qualquer custo é felicidade, o jovem que acredita que prazer imediato é virtude. Todos são ignorantes disfarçados de sábios. Essa ilusão é o terreno onde cresce o mal. O tirano não é apenas cruel, ele é ignorante, porque confunde poder com bem. O corrupto não é apenas desonesto, ele é ignorante, porque acredita que riqueza comprará felicidade.
Sócrates desmonta essas ilusões mostrando que, sem conhecimento real, não há virtude autêntica. E aqui está o ponto mais radical. O conhecimento verdadeiro não é privilégio dos eruditos, mas busca acessível a todos. Basta a coragem de perguntar, de duvidar, de investigar. A filosofia socrática é democrática porque qualquer um, rico ou pobre, pode buscar o bem, desde que aceite sua ignorância inicial. No fim, Sócrates nos ensina que a virtude não é herdada, nem imposta, nem decorada. Ela é fruto do conhecimento do bem, e o mal, por sua vez, nasce da ignorância. Essa é a raiz de sua frase. A ignorância é a origem de todo mal. Quando não sabemos o que é o bem, erramos ao confundir prazer com felicidade, poder com justiça, riqueza com virtude. Mas quando buscamos o conhecimento verdadeiro, aprendemos a distinguir o essencial do ilusório. Nesse processo, aproximamo-nos da verdadeira liberdade, viver de acordo com a razão e a verdade. No próximo tópico, exploraremos como Sócrates usava seus métodos para despertar esse conhecimento nos outros, a ironia e a maiêutica. Porque para ele ninguém nasce sábio, mas todos podem aprender desde que aceitem o trabalho filosófico de dar à luz a verdade escondida dentro de si. Parte 4. A ironia e a maiêutica. Se Sócrates acreditava que a ignorância é a origem de todo o mal e que o conhecimento é a própria virtude, era preciso criar um caminho para despertar esse conhecimento nos outros. Esse caminho não era feito de aulas expositivas, tratados escritos ou discursos eloquentes. Sócrates não deixou livros nem palestras formais. Sua filosofia se dava em movimento, nas ruas de Atenas, em diálogos que desarmavam o orgulho dos sábios de fachada. O segredo estava em dois métodos inseparáveis, a ironia socrática e a maiêutica. A ironia não era sarcasmo, mas humildade estratégica. Sócrates fingia ignorância diante dos interlocutores, fazendo-os acreditar que sabiam mais do que ele. Em seguida, com perguntas simples, expunha as contradições em seus discursos até que eles próprios percebessem não saber o que julgavam saber. Esse choque era o primeiro passo, derrubar a falsa sabedoria para abrir espaço ao verdadeiro conhecimento. A maiêutica, palavra grega que significa arte de partejar, completava o processo. Assim como sua mãe era parteira, Sócrates dizia ser parteiro de almas. Não colocava conhecimento de fora para dentro, mas ajudava cada pessoa a dar à luz as verdades que já estavam dentro dela. A filosofia, assim, não era imposição, mas nascimento. Esses métodos mostravam que a ignorância não é vencida com doutrinação, mas com diálogo. Sócrates sabia que ninguém abandona certezas por pressão externa, mas pode ser levado a questioná-las quando se confronta com suas próprias contradições. A ironia socrática começava muitas vezes com frases célebres como "só sei que nada sei". Essa postura não era apenas retórica, mas reconhecimento sincero de que a sabedoria começa pela consciência da ignorância. No entanto, também servia para desmontar a arrogância dos interlocutores. Quando um político afirmava saber o que era justiça, Sócrates, com humildade, pedia que definisse. À medida que as respostas se contradiziam, o próprio político percebia que sua certeza era frágil. Esse processo não era confortável. Muitos se irritavam, sentindo-se humilhados, mas Sócrates insistia. Era preciso primeiro reconhecer o vazio antes de preenchê-lo. Sem esse passo, qualquer conhecimento seria construído sobre areia. A maiêutica vinha em seguida. Sócrates acreditava que todo ser humano tem dentro de si a capacidade de alcançar a verdade, mas precisa de ajuda para trazê-la à luz. Assim como a parteira não gera o filho, apenas auxilia o nascimento, ele não ensinava diretamente, mas fazia perguntas que estimulavam a reflexão. Esse processo exigia esforço do interlocutor, pois a verdade não era recebida de fora, mas descoberta dentro de si. Um exemplo famoso é o diálogo com um escravo no Mênon.
em que Sócrates, apenas com perguntas, leva o jovem a deduzir princípios básicos da geometria. Para ele, isso provava que a alma já possui potencial para o conhecimento, e o papel da filosofia é apenas despertá-lo. A ironia e a maiêutica eram armas contra a ignorância e contra o falso saber que dominava Atenas, especialmente o dos sofistas. Enquanto eles enchiam seus alunos de técnicas retóricas, Sócrates os esvaziava de ilusões para que pudessem pensar por si mesmos. A reviravolta está em perceber que esses métodos não eram apenas formas de diálogo, mas estratégias para revelar que o mal nasce da ignorância. O erro comum é imaginar que a filosofia socrática consistia apenas em perguntas retóricas, mas, na verdade, era um processo de transformação ética. O perigo invisível é acreditar que sabemos o que é justiça, coragem, felicidade ou virtude. Quando agimos baseados em definições superficiais, produzimos o mal sem perceber. O juiz que acredita saber o que é justo, mas nunca refletiu, pode condenar inocentes. O governante que acredita saber o que é bom para o povo, mas nunca se questiona, pode levar a cidade à ruína. A ironia expunha essa ignorância. A maiêutica abria caminho para que cada um reconstruísse suas convicções com mais solidez. Sócrates mostrava que o conhecimento não podia ser recebido como presente pronto, mas precisava ser conquistado em luta interior. Esse processo era perigoso para a cidade, porque desmascarava a fragilidade de políticos, sofistas e cidadãos que se julgavam sábios. Sócrates, com sua humildade provocadora, mostrava que Atenas estava mergulhada na ignorância e que esse era o terreno fértil de seus males. No fim, a ironia e a maiêutica são as ferramentas com que Sócrates combateu a ignorância, raiz de todo mal. Sua missão não era transmitir dogmas, mas despertar consciências. Primeiro, derrubava a falsa sabedoria com a ironia. Depois, ajudava a dar à luz a verdade com a maiêutica. Esses métodos mostram que o bem não nasce de obediência cega, mas de reflexão crítica. Sócrates acreditava que cada pessoa carrega em si a capacidade de alcançar o bem, desde que aceite o trabalho doloroso de questionar-se. A ignorância é confortável, mas é ela que gera injustiça e corrupção. A filosofia é desconfortável, mas é ela que gera virtude e liberdade. No próximo tópico, veremos como essa batalha contra o falso saber se intensificou no confronto direto com os sofistas. Porque enquanto Sócrates buscava a verdade pela reflexão, eles buscavam apenas a vitória pela persuasão. E essa diferença marcaria o destino da filosofia e da própria Atenas. Parte 5. A crítica aos sofistas. Se Sócrates acreditava que a ignorância é a origem de todo mal, ele precisava enfrentar diretamente aqueles que, em sua visão, propagavam a ignorância disfarçada de sabedoria, os sofistas. Na Atenas do século V a.C., esses mestres da retórica eram figuras populares e influentes. Viajavam de cidade em cidade, cobravam altas taxas para ensinar jovens a falar em público, persuadir em assembleias e vencer debates. Prometiam poder e prestígio por meio da palavra, mas raramente se preocupavam com a verdade. Para Sócrates, essa era a raiz de muitos males da cidade. Os sofistas não ensinavam o bem, mas a vitória. Não formavam cidadãos virtuosos, mas oradores habilidosos. Quem aprendia com eles podia conquistar aplausos e votos, mas não se aproximava da sabedoria. O resultado era uma democracia vulnerável à manipulação, onde discursos convincentes substituíam a reflexão verdadeira. A crítica socrática, portanto, não era apenas teórica, mas política e moral. Ele via nos sofistas a encarnação do falso saber, homens que, ao acreditarem que tudo é relativo, tornavam impossível distinguir justiça de injustiça, bem de mal. E uma cidade governada por essa lógica estava condenada a cometer injustiças, como de fato aconteceu no julgamento do próprio Sócrates. Os sofistas, como Protágoras e Górgias, defendiam que o homem é a medida de todas as coisas. Para eles,
Não havia verdade universal, mas apenas opiniões individuais. O que é justo para um pode ser injusto para outro. O que é verdadeiro para um pode ser falso para outro. Essa relativização servia bem a quem queria vencer debates, pois bastava argumentar melhor para transformar qualquer posição em verdade momentânea. Sócrates via nisso um perigo mortal. Se não existe verdade objetiva, qualquer ação pode ser justificada. A corrupção pode ser vista como esperteza, a tirania como força, a mentira como habilidade retórica. Sem critério fixo, o mal floresce sob aparência de virtude. Sua crítica não era contra a retórica em si, mas contra o uso dela sem compromisso com a verdade. Para ele, a palavra deveria ser ponte para o conhecimento, não arma para manipulação. Ao enfrentar sofistas em diálogos, Sócrates mostrava que sua habilidade de convencer não resistia a perguntas simples. Eles sabiam falar, mas não sabiam fundamentar. Sabiam vencer debates, mas não sabiam explicar o que era justiça, coragem ou bem. Essa exposição pública os tornava frágeis diante da cidade. E é por isso que muitos passaram a odiar Sócrates. Sua presença era um espelho desconfortável. Revelava que por trás da eloquência havia vazio. E esse vazio, quando governava uma democracia, gerava leis injustas, decisões equivocadas e, em última instância, o mal coletivo. A reviravolta está em perceber que a crítica de Sócrates aos sofistas não era apenas filosófica, mas uma luta pelo destino de Atenas. O erro comum é imaginar que os sofistas eram apenas professores inofensivos, mas na prática eram os engenheiros da opinião pública. Treinavam jovens ambiciosos a dominar assembleias e tribunais sem compromisso com a verdade. O perigo invisível era que essa lógica contaminava toda a cidade. Se justiça é apenas questão de persuasão, então quem fala melhor governa, não quem age com sabedoria. Se virtude é apenas convenção, então qualquer ato pode ser defendido, desde que a retórica seja habilidosa. O resultado é uma democracia que se transforma em espetáculo, em que os melhores oradores substituem os melhores homens. Sócrates, com sua postura humilde e suas perguntas incisivas, era o antídoto contra essa ilusão. Ele lembrava que não basta falar bem, é preciso saber bem, e que o verdadeiro mal nasce justamente quando confundimos eloquência com sabedoria. Por isso, sua luta contra os sofistas foi tão intensa e perigosa. Ao desmascará-los, ele não apenas expunha indivíduos, mas questionava o próprio sistema de Atenas, onde a retórica tinha mais poder que a verdade. No fim, a crítica aos sofistas mostra a profundidade da visão socrática. O mal nasce da ignorância, mas também da ilusão de sabedoria. Nada é mais perigoso do que acreditar que podemos manipular a verdade ao nosso gosto. Sócrates insistia que a filosofia não é treino para vencer debates, mas exercício para viver bem. O verdadeiro sábio não busca aplausos, mas a verdade. Não busca vitória, mas justiça. Os sofistas, ao abandonarem esse compromisso, tornaram-se propagadores do mal, ainda que não percebessem. No próximo tópico, veremos como essa crítica se estendia ao campo político. Porque para Sócrates, a ignorância dos governantes era uma das maiores ameaças à cidade. E quando o poder se une ao falso saber, o resultado é sempre destruição. Parte 6. A política e a ignorância dos governantes. Se a ignorância é a origem de todo mal, Sócrates enxergava na política o terreno mais fértil para sua manifestação. Porque quando a ignorância se instala no coração dos governantes, os danos não atingem apenas indivíduos, mas toda a coletividade. Uma decisão errada de um líder pode custar vidas, arruinar cidades, desencadear guerras. E na Atenas do século V a.C., essa realidade era clara. A democracia permitia que cidadãos comuns escolhessem seus líderes, mas também abria espaço para que oradores eloquentes, treinados por sofistas, conquistassem poder sem verdadeira sabedoria.
Sócrates caminhava pelas ruas, questionando justamente esses homens. Perguntava a políticos, generais e legisladores: o que é justiça? O que é coragem? O que é o bem? E as respostas quase sempre eram frágeis, cheias de contradições. Para ele, isso era prova de que Atenas era governada mais pela retórica que pelo conhecimento. E governar sem saber o que é o bem é abrir as portas para o mal. Diferente de muitos filósofos que vieram depois, Sócrates não escreveu teorias políticas formais. Seu ensinamento político estava nos diálogos e no método. Só pode governar bem quem conhece a verdade. E como quase ninguém admitia sua ignorância, quase todos os governantes estavam na prática cegos. Um exemplo marcante foi o contexto da Guerra do Peloponeso. Atenas, convencida de sua superioridade, embarcou em campanhas militares desastrosas, como a expedição à Sicília. Decisões foram tomadas por assembleias seduzidas por discursos inflamados, não por reflexão cuidadosa. O resultado foi tragédia. Milhares de soldados mortos, a cidade enfraquecida e, no fim, derrotada por Esparta. Para Sócrates, isso era a prova viva de sua tese. Líderes ignorantes, guiados pela vaidade e pela ambição, produzem males incalculáveis. Em diálogos como o Górgias, Sócrates confronta diretamente políticos e oradores, mostrando que muitos buscavam apenas agradar o povo, não conduzi-lo ao bem. Ele comparava a retórica ao trabalho de um cozinheiro que serve alimentos saborosos, mas prejudiciais à saúde. O povo, satisfeito pelo sabor, acredita estar bem, mas na verdade está sendo envenenado. O verdadeiro político, dizia Sócrates, deveria ser como um médico, muitas vezes desagradável, mas sempre preocupado com a saúde da alma da cidade. Essa metáfora resume sua crítica. Governantes ignorantes são como cozinheiros bajuladores. Governantes sábios são como médicos exigentes. O problema é que os cidadãos preferem o cozinheiro ao médico, o discurso agradável à verdade incômoda. E assim, pela ignorância coletiva, o mal se espalha. A reviravolta dessa análise está em perceber que, para Sócrates, a ignorância dos governantes não é apenas falta de instrução, mas falta de sabedoria moral. O erro comum é pensar que governar bem depende apenas de experiência prática ou de habilidade retórica. Mas Sócrates insiste: sem conhecimento do bem, não há justiça verdadeira. O perigo invisível é que muitos líderes acreditam saber. Essa falsa sabedoria é ainda mais perigosa que a ignorância explícita. O general que confunde coragem com imprudência pode levar um exército à destruição. O legislador que confunde justiça com interesse próprio pode criar leis tirânicas. O demagogo que confunde popularidade com virtude pode arruinar a cidade em nome de aplausos. Essa crítica custou caro a Sócrates. Ao desmascarar governantes e expor sua ignorância, conquistou inimigos poderosos. Sua postura de parteiro da verdade não apenas desafiava indivíduos, mas toda a estrutura política de Atenas. A cidade preferia discursos agradáveis a perguntas incômodas e, no fim, decidiu silenciar o filósofo que expunha suas contradições. No fim, Sócrates via a ignorância dos governantes como uma das formas mais destrutivas do mal. Porque quando o poder está nas mãos de quem não sabe o que é justiça, toda a cidade sofre. A guerra, a corrupção, a tirania, tudo isso floresce da ignorância que confunde interesse com bem, retórica com verdade, poder com virtude. Sua lição permanece atual. Em qualquer tempo, os maiores perigos não são os inimigos externos, mas os líderes ignorantes, convencidos de sua própria sabedoria. Sócrates nos lembra que o verdadeiro governante deve ser filósofo no sentido mais profundo. Não alguém que decora teorias, mas alguém que busca a verdade constantemente, que reconhece sua ignorância e, por isso, se abre ao conhecimento. No próximo tópico, veremos como essa crítica política encontrou seu momento mais dramático na própria vida de Sócrates, seu julgamento e condenação. Porque, ao expor a ignorância dos poderosos, ele acabou
acabou vítima da ignorância coletiva de toda a cidade. Parte 7. O julgamento e a condenação de Sócrates. O momento em que a filosofia socrática encontra sua prova mais dura não está em seus diálogos, mas em sua própria vida, o julgamento e a condenação. Sócrates, que passou décadas alertando Atenas de que a ignorância é a origem de todo mal, acabou vítima justamente desse mal coletivo. Em 399 a.C., foi acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade. As acusações, no entanto, escondiam um incômodo maior. Ele expunha a ignorância dos poderosos, desmontava certezas confortáveis e questionava a base do poder político e cultural. Seu processo não foi apenas jurídico, mas simbólico. Representava o choque entre dois mundos. De um lado, a Atenas, que preferia discursos agradáveis à verdade desconfortável. De outro, Sócrates, que acreditava que viver sem examinar a vida não vale a pena. O julgamento revelou, mais do que qualquer diálogo, a essência de sua filosofia. É melhor sofrer a injustiça do que cometê-la. É melhor morrer fiel à verdade do que viver em mentira. A cidade que se orgulhava de sua democracia mostrou naquele tribunal que estava refém da ignorância coletiva, e foi essa ignorância travestida de justiça que o condenou à morte. O julgamento de Sócrates foi conduzido por um júri popular composto por centenas de cidadãos atenienses. Os acusadores, Meleto, Ânito e Lícon, afirmavam que ele corrompia os jovens ao ensinar-lhes a questionar as autoridades e ao introduzir novos deuses. Na prática, a acusação refletia o ressentimento de políticos e sofistas expostos por ele em praça pública. Sócrates, com sua ironia, havia revelado que os homens mais influentes da cidade, na verdade, não sabiam o que diziam saber. Em sua defesa, registrada por Platão na Apologia de Sócrates, ele não se humilhou nem tentou bajular o júri. Pelo contrário, reafirmou sua missão: investigar a si mesmo e aos outros, mostrar que a verdadeira sabedoria começa pelo reconhecimento da ignorância. Disse que, mesmo condenado, não deixaria de filosofar, porque a filosofia era sua forma de obedecer ao Deus que o orientava. Essa postura desconcertou os juízes. Eles esperavam arrependimento ou pedido de perdão, mas Sócrates escolheu a coerência. Ao invés de propor uma pena branda, chegou a sugerir que deveria ser recompensado com um banquete público por seus serviços à cidade. Essa ironia final reforçou sua imagem de desafio. O veredito foi apertado, condenado por pequena maioria. E na fase seguinte, quando poderia propor uma alternativa à pena de morte, manteve-se firme, recusando-se a abandonar sua missão. O resultado foi a sentença final: beber a cicuta, veneno fatal. A reviravolta desse episódio está em perceber que a condenação de Sócrates foi, em si mesma, prova de sua tese. A cidade acreditava agir com justiça, mas, na verdade, cometia uma das maiores injustiças da história. O erro comum é pensar que o mal nasce apenas de intenções perversas, mas aqui vemos claramente: o mal nasceu da ignorância. Os juízes acreditavam defender Atenas, mas ignoravam que estavam destruindo seu maior sábio. O perigo invisível era a força da opinião coletiva. Sócrates havia alertado que uma democracia sem reflexão podia se tornar tirania da maioria. E foi exatamente isso que aconteceu. Cidadãos comuns, guiados por preconceitos e discursos retóricos, decidiram a vida de um homem sem compreender a profundidade de suas ideias. Platão, seu discípulo, jamais esqueceu esse momento. Para ele, a morte de Sócrates foi o símbolo da falência da democracia ateniense. Uma cidade incapaz de distinguir sabedoria de sofisma, verdade de persuasão. A condenação não foi apenas a de um homem, mas a da própria filosofia, em sua forma mais pura. Sócrates, porém, aceitou a sentença com serenidade. Disse que o mal não poderia atingi-lo, porque o mal verdadeiro não é a morte do corpo, mas a corrupção da alma. Preferia morrer fiel à verdade a viver traindo sua missão. No fim, o julgamento e a condenação de Sócrates revelam a força de sua máxima. A ignorância é a origem de todo o mal.
Atenas acreditava estar fazendo justiça, mas, por ignorar o que era justiça verdadeira, produziu o mal supremo, a execução de um inocente que dedicara a vida ao bem da cidade. Sócrates, entretanto, transformou sua morte em lição eterna. Mostrou que a filosofia não é apenas discurso, mas vida coerente. Mostrou que a verdadeira liberdade não está em escapar da morte, mas em não ceder à ignorância. Sua cicuta se tornou símbolo de coragem e fidelidade à verdade. No próximo tópico, veremos como essa mesma lógica se aplica não apenas à cidade, mas ao próprio indivíduo. A famosa máxima, conhece-te a ti mesmo, pela qual Sócrates ensinava que a luta contra a ignorância começa dentro de nós. Parte 8. A máxima, conhece-te a ti mesmo. No templo de Apolo, em Delfos, estava inscrita a frase, conhece-te a ti mesmo. Sócrates a transformou no coração de sua filosofia. Para ele, não havia missão mais urgente para o homem do que olhar para dentro, reconhecer suas próprias limitações e investigar sua própria alma. Porque, se a ignorância é a origem de todo mal, a primeira ignorância a ser combatida é a que carregamos sobre nós mesmos. O problema é que quase ninguém se conhece de verdade. Julgamos ser justos sem compreender a justiça. Acreditamos ser sábios sem reconhecer nossa ignorância. Pensamos buscar o bem quando, na realidade, perseguimos sombras de prazer e poder. Sócrates denunciava esse auto-engano como a raiz de nossos erros mais graves. Conhece-te a ti mesmo não era convite à introspecção vazia, mas chamado à autocrítica rigorosa. Era preciso desmontar ilusões, questionar crenças, confrontar contradições. Só quando reconhecemos nossas falhas é que podemos começar a buscar o bem verdadeiro. A filosofia socrática, portanto, é menos sobre ensinar respostas e mais sobre despertar consciência. Sócrates aplicava essa máxima diariamente em seus diálogos. Quando interpelava jovens ou políticos, não queria apenas discutir conceitos abstratos. Queria que cada um olhasse para si e percebesse: eu não sei tanto quanto imagino. Esse choque era doloroso, mas libertador. O verdadeiro conhecimento começa pelo reconhecimento da ignorância. No Alcibíades, primeiro diálogo atribuído a Platão, Sócrates explica que governar a cidade exige antes governar a si mesmo. Como alguém que não se conhece poderia cuidar dos outros? O jovem Alcibíades, cheio de ambição política, acreditava estar pronto para liderar Atenas. Sócrates o confronta. Se não sabes o que é justiça, coragem ou temperança, como pode ser guia de homens? A falta de autoconhecimento se torna não apenas erro pessoal, mas perigo coletivo. Esse princípio vale para todos os aspectos da vida. O homem que não conhece seus limites físicos pode abusar do corpo e destruí-lo. O que não conhece suas paixões pode ser escravo de raiva, inveja ou desejo. O que não conhece suas ignorâncias intelectuais pode espalhar erros como se fossem verdades. Sócrates via o autoconhecimento como condição de liberdade. Só é livre quem domina a si mesmo. Conhecer-se, para ele, era também reconhecer a própria mortalidade. Saber que somos finitos nos protege da arrogância e nos ensina a valorizar o presente. Saber que não somos deuses nos lembra que precisamos da verdade, da justiça e da virtude para não nos perdermos. A reviravolta dessa máxima está em perceber que o maior inimigo do homem não é a ignorância do mundo exterior, mas a ignorância de si mesmo. O erro comum é imaginar que podemos ser sábios, conhecendo muitas coisas sobre o universo, mas sem olhar para dentro. Sócrates insiste. De que adianta conhecer os astros se não sabes governar tua alma? O perigo invisível é o auto-engano. O homem que acredita já se conhecer pode cair na soberba e recusar a filosofia. E é justamente nesse orgulho que floresce o mal. O político que acredita ser justo, mas nunca questionou sua justiça, pode se tornar tirano. O pai que acredita educar bem os filhos, mas nunca examinou seus próprios vícios, pode perpetuar injustiças.
O cidadão que acredita pensar por conta própria, mas apenas repete opiniões, pode fortalecer erros coletivos. Sócrates ensinava que a vida sem exame não vale a pena ser vivida. Essa frase resume sua convicção de que viver sem autoconhecimento é viver no escuro, sujeito a cair em toda espécie de mal. Conhecer-se, por outro lado, é iluminar o caminho, ainda que a luz revele falhas dolorosas. No fim, a máxima "conhece-te a ti mesmo" é a vacina contra a ignorância e, portanto, contra o mal. Quem olha para dentro, reconhece seus limites e busca corrigir-se, aproxima-se do bem. Quem se recusa a esse exame vive nas trevas da ilusão e nelas, inevitavelmente, gera injustiças. Sócrates não nos convida à introspecção passiva, mas a uma luta constante contra a ignorância pessoal. Seu método de diálogo, sua ironia e sua maiêutica são ferramentas para esse exame. O filósofo não quer dar respostas prontas, mas despertar a consciência de que precisamos nos conhecer. No próximo tópico, veremos como essa lição atravessa os séculos e ainda se aplica ao presente, como combater a ignorância no mundo contemporâneo. Porque em uma era de informações rápidas e superficiais, o chamado socrático ao autoconhecimento e à busca da verdade é mais urgente do que nunca. Parte 9. Aplicando Sócrates hoje. Sócrates caminhava pelas ruas de Atenas questionando jovens, comerciantes, políticos e generais. Hoje, se estivesse vivo, provavelmente andaria pelas nossas ruas digitais, redes sociais, grupos de mensagens, fóruns e arenas de debate público. A ignorância que ele denunciava continua presente, apenas em novas roupagens. Na sua época, ela se manifestava em sofistas e governantes vaidosos. Na nossa, aparecem notícias falsas, opiniões superficiais, manipulações midiáticas e arrogância intelectual. Por isso, a advertência socrática de que a ignorância é a origem de todo mal continua urgente. Aplicar Sócrates hoje não significa imitar sua roupa simples ou beber cicuta em defesa de nossas ideias. Significa recuperar sua postura crítica, sua humildade diante do conhecimento e sua coragem de questionar certezas. Em uma era em que todos opinam sobre tudo, mas poucos refletem profundamente, o método socrático se torna um remédio contra o caos da informação. O mal não está apenas nos crimes ou injustiças visíveis, mas na raiz deles. Decisões tomadas sem reflexão, sociedades conduzidas por ilusões, pessoas guiadas pela ignorância de si mesmas. Trazer Sócrates para o presente é reaprender a perguntar. Perguntar antes de compartilhar uma informação. Perguntar antes de seguir um líder. Perguntar antes de julgar alguém. É reaprender que a sabedoria começa não quando temos respostas, mas quando reconhecemos que precisamos buscar mais fundo. Se a ignorância é a fonte do mal, combater o mal hoje exige combater a ignorância em 3 níveis: individual, social e político. No nível individual, a lição socrática se traduz no hábito do autoconhecimento e da reflexão crítica. Antes de formar opiniões, devemos questionar: de onde vem essa ideia? É fruto de reflexão ou de repetição? Estou confundindo prazer com felicidade, interesse com justiça? Sócrates diria que a vida sem exame, mesmo no século XXI, continua sem valor. Isso significa parar para refletir antes de agir, distinguir entre desejos verdadeiros e ilusões vendidas por propaganda, aprender a reconhecer nossos limites. No nível social, aplicar Sócrates significa cultivar o diálogo verdadeiro. Não se trata de debates para vencer, mas de conversas para buscar a verdade. Redes sociais, universidades, empresas e famílias precisam reaprender a conversar de forma socrática. Mais perguntas, menos certezas, mais escuta, menos vaidade. O método da maiêutica, hoje, seria um antídoto contra a polarização. Ao invés de impor, ajudar o outro a enxergar contradições e chegar por si mesmo a conclusões mais sólidas.
No nível político, o desafio é ainda maior. Sócrates nos lembra que líderes ignorantes são os mais perigosos. Em nossa era, onde o populismo muitas vezes substitui a reflexão, a lição socrática é clara. Não basta falar bem, é preciso pensar bem. A retórica sem verdade continua a envenenar sociedades. Aplicar Sócrates hoje significa exigir líderes que reconheçam seus limites, que não tenham medo de dizer "não sei" e que governem com base em busca sincera pela justiça. Essas três dimensões mostram que a filosofia socrática não pertence ao passado. Ela é prática de sobrevivência intelectual e moral no presente. A reviravolta está em perceber que, no mundo atual, temos acesso a mais informação do que nunca, mas isso não significa que temos mais sabedoria. O erro comum é confundir informação com conhecimento. Hoje, qualquer um pode buscar dados em segundos, mas isso não garante compreensão. O perigo invisível é que o excesso de informação, sem reflexão crítica, pode gerar ainda mais ignorância. Sócrates provavelmente diria que a abundância de dados sem exame é apenas mais uma forma de ignorância, sofisticada, mas igualmente perigosa. A pessoa que compartilha uma mentira sem refletir acredita estar informada, mas age como ignorante. O cidadão que se deixa guiar por discursos simplistas acredita entender política, mas apenas reproduz slogans. O jovem que confunde fama digital com valor humano acredita viver bem, mas se afunda em ansiedade. A tecnologia nos deu ferramentas poderosas, mas sem sabedoria elas se tornam armas de manipulação. Fake news, discursos de ódio, consumismo exacerbado. Tudo isso é fruto da mesma raiz socrática, a ignorância, só que agora multiplicada por algoritmos. Aplicar Sócrates hoje, portanto, exige coragem ainda maior, não apenas enfrentar políticos e sofistas, mas enfrentar nossos próprios hábitos digitais. É preciso desacelerar, refletir, duvidar, examinar. O mal moderno não se combate com mais velocidade, mas com mais profundidade. No fim, trazer Sócrates para hoje é assumir que a filosofia não é luxo intelectual, mas necessidade vital. Em um mundo em que a ignorância se disfarça de informação, a postura socrática é escudo e espada. Escudo contra manipulações, espada contra a mentira. Sua mensagem ecoa em nossa era com força renovada. Quem não se conhece, quem não reflete, quem não busca a verdade, inevitavelmente se torna instrumento do mal. Aplicar Sócrates hoje é mais do que citar frases bonitas, é viver no exame constante. É desconfiar das certezas fáceis, é aceitar a humildade de quem sabe que nada sabe, é praticar o diálogo como caminho para a verdade. Só assim podemos transformar a avalanche de informação em sabedoria e a ignorância em conhecimento. No próximo tópico, veremos como essa reflexão culmina na síntese máxima, a ignorância como fonte de todo mal. Porque depois de atravessar a política, os sofistas, a vida pessoal e até a morte de Sócrates, chegamos ao coração de sua filosofia, a convicção de que o erro humano nasce sempre da cegueira diante do bem. Parte 10. A ignorância como fonte de todo mal. Depois de atravessarmos a vida e os diálogos de Sócrates, sua crítica aos sofistas, sua visão da política, sua morte trágica e seu chamado ao autoconhecimento, chegamos ao núcleo de sua filosofia, a convicção de que a ignorância é a origem de todo mal. Para ele, nenhum homem faz o mal de propósito. Todo erro humano nasce de uma falha de compreensão. Não sabemos o que é o bem, confundimos aparências com essência, tomamos ilusões por verdades e, movidos por esse falso saber, nos tornamos instrumentos do mal, acreditando agir para o bem. Essa tese não é apenas um detalhe ético, mas um princípio universal. O tirano governa com violência porque confunde poder com segurança. O corrupto enriquece às custas dos outros porque confunde riqueza com felicidade. O cidadão condena um inocente porque confunde retórica com justiça. Em todos esses casos, o mal floresce não porque alguém ama a destruição, mas porque ama um bem falso, resultado de ignorância.
Sócrates via sua missão como um chamado permanente, revelar essa ignorância para que o mal pudesse ser prevenido. Sua filosofia era medicina, sua ironia era bisturi, seu diálogo era remédio. O combate ao mal não era feito com guerras ou punições, mas com perguntas, reflexões e autoconhecimento. Essa visão aparece em quase todos os diálogos socráticos. No Protágoras, ele explica que todo ser humano busca a felicidade. Se alguém escolhe o que traz sofrimento, é porque não conhece o verdadeiro bem. No Mênon, argumenta que a virtude é conhecimento. Não é possível ser bom sem saber o que é o bem. No Górgias, confronta oradores e políticos, mostrando que seus discursos agradáveis eram, na verdade, veneno que confundia o povo. A ignorância, para Sócrates, não é ausência de informação, mas confusão entre bem e mal. É por isso que os piores erros são cometidos por pessoas que acreditam estar certas. O soldado que massacra inocentes acredita estar servindo à pátria. O juiz que condena injustamente acredita estar cumprindo a lei. O governante que oprime acredita proteger sua cidade. O problema não é a falta de intenção, mas a falta de clareza. E aqui está o coração da filosofia socrática. Se o mal nasce da ignorância, então a cura está no conhecimento. Mas não um conhecimento técnico ou superficial, e sim o conhecimento de si mesmo, do bem verdadeiro, da justiça em sua essência. O caminho para a virtude não está em decorar regras, mas em filosofar, examinar, duvidar, perguntar. Essa é a razão pela qual Sócrates dizia que a vida sem exame não vale a pena ser vivida. Sem exame, permanecemos escravos da ignorância, e a ignorância inevitavelmente gera o mal. A reviravolta dessa tese está em perceber que a ignorância não é apenas um problema individual, mas coletivo. O erro comum é pensar que basta que cada pessoa busque sua verdade. Sócrates mostra que, quando a ignorância se espalha, o mal se multiplica em escala social. Atenas, em seu julgamento, é prova disso. Os cidadãos acreditavam agir justamente ao condená-lo, mas cometeram uma das maiores injustiças da história. A ignorância coletiva se tornou veneno mortal. Da mesma forma, guerras inteiras foram travadas por povos que acreditavam lutar pelo bem, mas que, na verdade, agiam cegamente. O perigo invisível é que a ignorância se disfarça de sabedoria. O ignorante que sabe que nada sabe pode aprender, mas o ignorante que acredita ser sábio é incurável, e é esse que mais espalha o mal. A cidade que se orgulha de sua cultura pode cometer crimes bárbaros. O líder que se julga justo pode se tornar tirano. O cidadão que acredita estar informado pode espalhar mentiras. Em todos os casos, o mal floresce quando não reconhecemos nossa ignorância. A única saída é o exercício filosófico constante, aceitar nossa limitação, examinar nossas crenças, buscar o diálogo. O combate ao mal não é feito com armas, mas com reflexão. Não é feito com certezas cegas, mas com humildade crítica. No fim, a filosofia socrática nos deixa uma advertência e uma esperança. A advertência: enquanto houver ignorância, haverá mal, e não apenas nos outros, mas dentro de nós. Cada vez que julgamos sem examinar, cada vez que buscamos prazeres imediatos, sem pensar em consequências, cada vez que confundimos opinião com verdade, somos instrumentos da ignorância e, portanto, do mal. Mas há também esperança. Se o mal nasce da ignorância, ele pode ser combatido com conhecimento. Sócrates nos convida a começar por dentro, conhecer-nos, reconhecer nossos limites, buscar a verdade em diálogo constante. Não se trata de alcançar respostas absolutas, mas de nunca desistir de perguntar. Sua vida e sua morte provam que a filosofia não é teoria, mas prática existencial. Ele aceitou a cicuta porque sabia que a maior derrota não é morrer, mas viver na mentira. Sua lição permanece. Só a filosofia pode curar a alma da ignorância, e só curando a ignorância podemos reduzir o mal no mundo. Conclusão: Sócrates dedicou sua vida a uma missão que parecia simples, mas que revelou ser a mais difícil de todas: mostrar aos homens que não sabem o que pensam saber. Sua frase,
A ignorância é a origem de todo o mal. Ecoa como síntese de toda a sua filosofia e como advertência eterna para a humanidade. Em cada diálogo, em cada confronto, em cada provocação, ele demonstrava que o erro humano não nasce da escolha deliberada pelo mal, mas da cegueira diante do bem. O julgamento que o condenou à morte foi a prova definitiva de sua tese. Atenas acreditava agir em nome da justiça, mas, guiada pela ignorância coletiva, produziu injustiça. Assim, o maior mal não é a pobreza, a dor ou a morte, mas a alma cega que confunde sombra com luz, aparência com essência. É essa alma ignorante que gera tiranos, guerras, corrupções e sofrimentos sem fim. Mas Sócrates não nos deixou apenas uma advertência. Deixou também um caminho, o exame constante da vida, o reconhecimento humilde de que nada sabemos, a busca incessante pela verdade, o diálogo como remédio contra a arrogância e o autoengano. Se a ignorância é a fonte do mal, a filosofia é a medicina da alma. Sua morte não silenciou sua mensagem. Pelo contrário, transformou sua vida em exemplo de coerência. Sócrates provou que é melhor sofrer a injustiça do que cometê-la. Melhor morrer fiel à verdade do que viver prisioneiro da mentira. Sua cicuta é símbolo de coragem contra a ignorância, e sua voz atravessa os séculos para lembrar que, sem filosofia, permanecemos escravos do erro. E é aqui que se abre o próximo passo de nossa jornada. Se Sócrates nos mostrou que a ignorância gera o mal, outros filósofos, como Platão e Aristóteles, buscaram construir sistemas capazes de conduzir a humanidade em direção ao bem. Mas antes deles, mergulharemos em outro pensador que, séculos mais tarde, retomaria essa luta contra a insensatez da vida. Sêneca, o estoico romano que afirmou que a vida não é curta, mas mal utilizada.